Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Então, hoje a gente falou da meditação, da restauração da força divina do nosso ser, né? Então, essa meditação, ela vai nos levar, assim, a uma reflexão sobre o reconhecimento das nossas forças, da nossa competência, da nossa energia vital, onde a gente está canalizando, né, o nosso sol pessoal, o nosso poder divino. Então, não tem como a gente, em algum momento da vida, não fazer essa análise. A gente é convidado a fazer essa análise em alguns momentos, principalmente quando vem a consciência, né? E aí eu vou voltar um pouquinho para explicar um pouquinho sobre essa energia, como que ela funciona. Bom, aqui a gente vive numa sociedade de valores competitivos, né? Então a gente acaba criando assim uma forma de manifestação onde a gente sempre se compara. Se não sempre, de vez em quando a gente cai nesse lugar de novo. E o pior, a gente acaba nivelando a nossa força, a nossa competência, sempre numa comparação para menos, né? Então isso é meio que um hábito na nossa sociedade. Eu tive um professor na faculdade, ele foi meu orientador, e ele dizia uma coisa assim: nunca se nivela olhando para baixo, olha sempre os melhores, olhe sempre para cima, né? E eu, conscientemente, era fácil entender, mas a gente passa por tanta coisa no período da aprendizagem que a gente acaba muitas vezes se diminuindo, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de como que isso funciona. E esse movimento, né, de se diminuir, ele é um movimento muito equivocado, porque geralmente a gente coloca o nosso foco no que não é competência. A gente deixa de lado o que é competência, ou melhor, a gente demora a reconhecer e a gente vai validar geralmente aquilo que a gente entende que é uma debilidade, onde eu não sou muito bom. Pode perceber, as pessoas têm um mau hábito de olhar geralmente para aquilo que elas têm uma certa dificuldade, né? E não para aquilo que elas têm competências. E o nosso ser, ele é repleto de competências, né? A gente, quando olha assim para o nosso poder pessoal, sempre vamos olhar a humanidade como um todo, né? Nós somos seres que, assim, nós temos aqui 7 bilhões de pessoas nesse planeta e nós não temos nem a nossa íris e nem a nossa digital é igual a de ninguém. Acontece com o mapa astral também, né? Não é igual. A pessoa pode ter nascido ali no mesmo dia, na mesma maternidade, horário praticamente o mesmo, não é igual de ninguém, né? Nem a íris, nem a digital, nem o mapa astral. Então, se a gente for observar, cada um trouxe algo que é pontual, único e exclusivo que vai se manifestar no nossos 7 corpos, né? Então, pensando sobre isso, como que seria essa manifestação, né? Imagina que a íris sendo diferente, para quem já observou o olho bem de pertinho, parece um planeta, né? E a gente fala que os olhos são o espelho da alma. Então, cada um vai refletir uma potência dentro dessa alma que trouxe, né? E aí, o convite dessa meditação, desse exercício de hoje é quantas vezes a gente consegue abrir esse diálogo interno conosco, né? A gente consegue conversar com essas competências que a gente trouxe, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa força, né? Como que a gente está manifestando, se relacionando com isso e manifestando isso no mundo? Então, o Jung ele vai falar até um pouquinho sobre o contexto lá da libido, dos nossos instintos, e ele vai entender isso não apenas como uma energia sexual, como Freud diria, é também, mas ele vai entender isso como um potencial de ação para a vida. Então, ele vai classificar a libido como ele chama de a seiva, o sangue vital da psique. E aí ele vai além quando ele fala que quando a gente busca, né, internamente por nós mesmos, esse diálogo interno, essa aproximação com quem eu sou por detrás dos meus pensamentos e da minha persona, a gente vai se aproximando cada vez mais das nossas competências e a gente vai em busca desse mergulho interno e esse mergulho ele vai possibilitar a gente desse aprimoramento. E só esse aprimoramento de consciência, só esse caminho de expansão pode aproximar a gente cada vez mais de quem a gente é e aprimorar os nossos aspectos. Então ele traz alguns
algumas reflexões, e ele compara essas transformações desses aspectos, essa evolução, falando sobre alquimia. Ele compara os nossos processos com processos alquímicos. Então ele diz que essa alquimia interna que acontece nada mais é do que a evolução do instinto, que é a nossa energia primária quando a gente chega aqui. Né? Então, quando a gente adentra um corpo físico, a primeira energia é a energia instintiva. Nós agimos e reagimos inicialmente por instinto, e depois a gente vai redirecionando e redimensionando essa potência, e isso vai ampliando os aspectos. E caso isso não aconteça, o que ele fala? Que o indivíduo vai basear o seu comportamento apenas pelo instinto, e ele pode passar 1, 2, 3, 10 vidas fazendo isso, né? Então, quando a gente tem uma vida dominada apenas pelo instinto, a gente vai demorar muito a compreender que existem outras coisas, né? Então, nós não agimos, nós somos convocados a agir por uma força maior. Então, nós não executamos a nossa própria vontade, o que é diferente de quando a gente vai lapidando essa energia vai se redirecionando e redimensionando para algo maior. Então, para entender um pouquinho melhor essa energia do instinto, a gente pode comparar isso com a energia do chakra básico. Né? O instinto ele é uma energia grosseira, uma energia mais mecânica, né? Diria Jung que é uma energia de nível infravermelho. Ele associa isso a elementos terra, né? Os instintos. E aí não tem como a gente não fazer a comparação disso com o chakra básico, né? Eu entendo que é a mesma coisa, uma vez que ele estudou todas as medicinas orientais. Então, como é que seria essa subida, né, em direção a esse refinamento desse instinto? Bom, a gente vai analisar primeiro uma conexão, né, conosco. Então, como que seria o nosso comportamento, nossas atitudes, né, a partir desse primeiro movimento? Então, vamos entender que assim, a cada 7 anos, né, como diria lá na medicina indiana, nós temos aspectos evolutivos que vão mudar a cada setênio, ou seja, vão sofrer aí uma evolução do aspecto que está sendo trabalhado e do aspecto anterior. Então, os nossos chakras, todos os nossos vórtices de energia, né, que abrigam os nossos 7 corpos, eles estão em constante evolução. E se a gente tiver uma consciência sobre isso, a gente vai conseguir evoluir de forma consciente, levando essa consciência para uma ampliação de todos os aspectos em trabalho interno e externo. Então, essa evolução para acontecer de forma consciente, ela vai acontecer da seguinte maneira: nos primeiros 7 anos de vida, a gente tem a regência do chakra básico. Né? Então, do zero, cheguei na vida, estou aprendendo e me vestindo de um corpo de carne, o que eu preciso aqui? A gente vai aprender as necessidades relacionadas à terra, né? Questões com o corpo físico, então, o aprender, né, todas as funções do corpo, a digestão, por que o bebezinho tem tanta cólica? Está aprendendo ali a trabalhar, né, todas as funções fisiológicas, né? Então, a gente vai aprendendo e vai passando os anos, a gente vai entendendo que temos necessidade de sobrevivência, alimentação, sono, e ali aparecem os primeiros pulsos da vida, né? Quase ali já do 5 ao 7º ano, a gente vai tendo um reconhecimento do eu, né? Como um indivíduo separado dessa mãe. E depois a gente vai ali entendendo outras necessidades, né? Inclusive os primeiros pulsos do corpo a gente sente até o 7º ano de vida, né? Bom, depois disso, dos 7 a 14, de 7 a 14 anos, nós caminhamos para o chakra umbilical, aprendendo questões ali de relacionamento, observando como eu me relaciono comigo e com o outro. Por que o chakra umbilical traz esse nome e trabalha os relacionamentos? Porque ali é o primeiro relacionamento da nossa existência aqui na Terra. Dentro do ventre materno, a gente tem a conexão via cordão umbilical. Né? Então, esse é o chakra que vai definir as nossas trocas. Né? A gente vai aprender aí questões sobre as nossas relações, tanto conosco como com o outro. Então, como se relacionar consigo mesmo, como se relacionar com a vida, como se relacionar com todas as energias que passam por nós, como se relacionar com o dinheiro, seria mais ou menos nessa fase. Então, o meu relacionamento com todos os outros, com todas as coisas que a gente possa se relacionar, coisas, pessoas, aspectos, como que eu me relaciono com a natureza, como que eu me relaciono com as coisas em volta de mim, né? Tudo que existe precisa existir
e tem um merecimento em estar ali. Isso ninguém nos ensina, né? Tinha que ser ensinado nesse período, de 7 a 14 anos. Então, essa é a fase de aprender a se relacionar. Depois, dos 14 aos 21, a gente sobe. E aí a gente chega nesse chakra que a gente trabalhou hoje, que é o plexo solar. E ele vai reger, então, a nossa energia, nosso potencial de ação, que nós dizemos que é o nosso sol pessoal. Então, geralmente, é nesse período que a gente vai começar a se dirigir para a vida, para o mundo, né? Em busca do que a gente deseja estudar. É mais ou menos nesse período que a gente escolhe, né? Um curso, escolhe aquilo, começa a olhar para o que gosta, começa a escolher amizades, que não fica tão aquele grupo tão gigantesco de tantas amizades, vai reduzindo, né? Então é onde a gente vai se conectando com, refinando o nosso gosto, refinando a nossa força, percebendo para onde canalizar essa energia. E aí, nesse período que a gente começa a perceber as nossas competências e para onde que a gente vai dirigir essas competências, né? Então, ali é um fortalecimento da nossa conexão com o nosso potencial. É um primeiro passo de um refinamento para saber para onde me dirigir no mundo. E aí, depois disso, a gente vai subir para o chakra cardíaco, dos 21 aos 28 anos, e aí a gente vai trabalhar um pouco mais do nosso sentir, né, das nossas emoções. Então, ali nesse plexo, nesse polo de energia, né, no cardíaco, é o centro do nosso sentir, é o centro das nossas emoções. Ali a gente vai entender a nossa emoção, a nossa manifestação interna e vai entender a manifestação emocional do outro. E quando a gente lapida esses aspectos, a gente desenvolve uma coisa que dificilmente a nossa sociedade trabalha a favor, que é a inteligência emocional. Nós temos hoje, quase como uma verdade instaurada, né, a questão da razão. Então, o raciocínio, o intelecto ficou muito maior do que o corpo emocional. E isso fez com que a gente passasse muito tempo aprendendo a questão do relacionamento, percebe? Quando algo aqui mais para cima, de um aspecto superior, acaba não sendo trabalhado devidamente, a gente evolui. Apesar dessa não ser uma possibilidade para quem trabalha conscientemente. Mas então a gente teria que voltar para reaprender a questão de relacionar-se comigo mesmo. Então eu revejo como que é a minha relação, revejo como que é a minha relação emocional, e aí eu posso escolher de novo, olhar para essas emoções e dar lugar a cada uma. Né? Então, quando a gente aprende a se relacionar com as nossas emoções, a gente percebe que o outro também sente e a gente não cai em tantas armadilhas. Porque quando eu não entendo a manifestação do outro, o que para o outro foi importante emocionalmente, eu vou simplesmente entrar no meu mundo e vou reagir à manifestação do outro, ao invés de ter compaixão. Então, trabalhar as nossas emoções é fundamental, né? Eu falo que a gente precisa de uma alfabetização emocional, muitas vezes, para aprender a sentir e para aprender a ler o sentir do outro. Bom, aí na sequência, a gente sobe aqui para o chakra laríngeo, que vai atuar dos 28 aos 35 anos. E aí a gente tem essa evolução, né? Tudo segue em evolução, os outros aspectos também, mas esse é o período onde eu começo a validar as minhas crenças. Esse é o momento onde, com as nossas emoções mais desenvolvidas, nós vamos percebendo aquelas crenças que nos ajudam no processo evolutivo. E quanto mais trabalhada nas emoções, mais flexível eu sou quando eu chego nas minhas crenças. E com mais amorosidade eu consigo contar ao mundo aquilo que eu acredito. Porque o laríngeo vai reverberar para cima, aqui para a boca, para comunicar aquilo que eu já consolidei internamente como crença ou como manifestação interna e eu vou exteriorizar contando para as pessoas sobre isso. E é nada mais que a energia aqui em cima da glândula tireoide, né, que emocionalmente está relacionada com a nossa motivação, né, são os hormônios da nossa motivação para a nossa ação. Então, o laríngeo ele vai sempre trazer essa junção da motivação com aquilo que eu acredito e aí, uma vez que eu me aproprio dessa força, eu direciono a rédea do meu cavalinho para onde eu desejo me conduzir, né? Então, a gente vai expressar a nossa crença aqui nesse mundo em gestos, palavras e ações. E muitas vezes, quando as pessoas têm conflitos nas emoções e nas crenças, elas ficam perdidas em relação a essa manifestação.
Por quê? Porque o racional vai contar uma historinha sobre essa crença, sobre essa emoção, que não vai fazer sentido interno. Então, ela vai ter um sentimento e na hora de expressar, vai expressar algo que não é sentido. Então, isso vai começar aí fazer um conflito. E quando isso acontece, obrigatoriamente a gente tem que descer a escadinha para rever, volta lá para as relações. Como que eu me relaciono comigo, como que eu me relaciono com as emoções, como que eu me relaciono com as minhas crenças. Então, quando a gente tem essa crença mais consolidada, lembrando que se a minha emoção está ok, eu posso flexibilizar as minhas crenças e a qualquer momento eu posso alterar, né? Eu posso entender que eu posso ampliar essa crença, eu posso modificar essa crença. Então, isso é evolução. Afinal de contas, a roupa que a gente usava com 5 anos de idade não serve mais. Então, a gente obrigatoriamente precisa ir mudando o nosso armário, externo e interno, né? Bom, depois dos 35 aos 42 anos, a gente está ali na conexão com o chakra frontal, né? Conhecido por terceiro olho, onde a gente vai refinar, assim, a nossa competência intuitiva, vai acontecer um refinamento da fé, e ali é um teste, hein, gente? Porque quando a gente não tem a autoconfiança bem colocadinha pelo plexo solar, a fé fica sempre em conflito, sempre. E eu não estou falando da fé religiosa, eu estou falando da fé em nós mesmos, da fé nas nossas competências, na nossa força, né? A confiança que eu desenvolvi por mim mesmo, pelo meu instinto da criatividade. Só o ser humano tem um instinto criativo, né? De confiar naquilo que eu estou elaborando para poder me direcionar no mundo e, eu estou nesse caminho, mas de repente ele não serve mais. Ok, tem uma dor por deixar esse caminho? Sim, a dor faz parte, mas a consciência vai nos ajudar a nos redirecionar. E isso é o potencial da nossa fé. O quanto eu acredito na minha competência, o quanto eu acredito na minha força e o quanto eu coloco isso em ação, né? Porque, segundo Jung, a gente tem um pontinho único, único, e cada ser humano tem, independente de fazer tudo igual, todos da minha área fazem. Igual, porque lá dentro só eu tenho uma competência que é única e exclusiva minha, assim como a digital, assim como a íris. Então, quando eu percebo que a minha fé ela está ali ativa comigo, a gente diz o terceiro olho, ele vai enxergar coisas que os olhos físicos não veem, né? E a gente vai ter aquela capacidade intuitiva de buscar a informação, de conversar com o nosso eu superior. E a gente vai expandindo a consciência e aí a gente está num processo onde todos esses aspectos unidos trabalharão a nosso favor, né? Aí a gente percebe que a nossa estrutura interna está muito mais consciente, ela está muito mais firme, está profunda, e a gente usa aquilo com uma responsabilidade única, né? Que só quem já trabalhou todos os aspectos percebe o quanto a gente se responsabiliza pelos atos, pelas ações. Claro que isso na carga máxima vai virar um perfeccionismo. E aí, de novo, eu vou ter que voltar lá e olhar para os meus relacionamentos com esses aspectos e com essas competências. Então, o tempo inteiro, gente, a gente vai elaborar a respeito disso. O que a gente não pode é desviar o foco desse diálogo interno. Ele é fundamental para a gente entender e se analisar com amorosidade e compaixão. E aí a gente vai para o último chakra, que é dos 42 aos 49 anos, que é aqui o chakra coronário, e ele faz uma conexão, né, um fio de energia divina, onde a gente amplia aí todos os nossos aspectos de conexão com a fonte universal, com a totalidade do nosso ser. É onde todos os aspectos anteriores se alinham e, quando evoluídos e refinados, têm a capacidade de atuarem como um. E a manifestação é de fato de um ser integral, de um ser mais profundo, mais conectado, mais presente, mais alerta, né? Presente para a vida, presente para todos os movimentos, presente para a dor, passando para tudo isso com uma consciência que vai nos ajudar a atravessar cada ponte que a gente se colocar, né? Então, todas essas competências a gente vai perceber lá até os 49 anos que elas não estão separadas, né? Elas estão juntas, integradas e elas agem com o único objetivo que é nos direcionar para a nossa evolução. Então, quando a gente se percebe como esse ser integral, a gente percebe que essas competências, elas não estão aqui por um acaso. Elas estão aqui para serem usadas e quem as trouxe deve colocá-las a serviço, né, da humanidade,
deve colocá-las para servir ao todo, né? Então, quando a gente coloca essas competências a favor do meio, a gente tanto colabora na evolução do meio da humanidade, do nosso grupo familiar, nosso grupo da escola, nosso grupo de estudos, quanto colaboramos com a nossa evolução interna. E por nós passarão pessoas que nos ajudarão a encaixar as pecinhas, né, da nossa evolução. Então eu falo que aqui é uma troca constante. Muito bem, e depois que acaba esses 49, né, a gente foi lá evoluindo a cada setênio, o ciclo vai recomeçar, mas agora com muito mais consciência. Sendo assim, voltando lá a Jung, né, ele diz que nós saímos do aspecto infravermelho e passando por toda essa escalada aí a cada 7 anos, a gente caminha para uma frequência mais alta, que ele diz que é a de topo, é a frequência ultravioleta, e não por coincidência, a violeta é a cor da conexão com a totalidade do nosso ser, é a cor deste chakra, é violeta, então a gente fala que a 7ª esfera é a esfera mais alta da potência do ser humano. Então, quando a gente pensa em usar essa capacidade além, é justamente passar pelo processo que Jung chamou de processo alquímico da psique humana, para que a gente possa, então, aceitar essa transformação como um caminho a ser percorrido, né? Um caminho de lapidação. Então, quando a gente percebe que a gente precisa dessa lapidação, fica mais fácil aceitar as nossas dificuldades internas e externas, porque cada fase terá a sua dificuldade, que vem para ser transcendida. Porque sem isso, como a gente comprovaria a nossa competência interna, a nossa força, né? Então, conforme a gente vai se trabalhando, a gente vai passando pelos processos alquímicos da transformação, simbólico, né? Essa alquimia é simbólica, mas ela é muito real quando a gente percebe que nós somos seres transformados e que a gente pode se transformar o tempo inteiro. E ele dizia, né, como os alquimistas transformaram o chumbo em ouro, né? E o ouro como o mineral mais puro do planeta, então ele não quer dizer nada além do que transformar o coração do homem, que é chumbo, em ouro, né? Lapidando todos esses aspectos. E uma vez que a gente lapida, a gente estará ali de forma integral, né, agindo com a pureza, com a essência do ser. Então, pensando dessa forma, a meditação de hoje vai nos colocar de frente com cada um de nós, né, de frente para o espelho, na intenção da gente realmente se perguntar: qual que é o meu diferencial? O que eu trouxe que pode parecer com o que muitos trouxeram, mas é só meu? O que é único? O que é exclusivo? Precisa ir lapidando os nossos aspectos, conversando para ir de encontro com essa verdade interna. Por exemplo, eu como analista, eu sei que existem vários analistas, né, vários psicólogos, muitas pessoas que trabalham hoje com o potencial da mente humana, enfim. Eu faço um trabalho mais geral, né, trazendo as ferramentas integrativas, já por entender que nós somos seres integrais. Porém, se eu for observar que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu e me perguntar qual que é o meu diferencial, né? O que será que eu faço de forma única, exclusiva e especial? Né? E se eu perceber onde que é esse ponto, eu vou entender que cada pessoa que chegar até mim faz parte do meu processo. Isso eu falo em cada atendimento, né? Faz parte ali da minha história, do meu contexto e vai me trazer peças e essa troca ela vai ser cada vez mais rica e constante. Então, uma coisa que vai nos mostrar se a gente está no nosso caminho, né, de fato, usando aquela pepita de ouro que você trouxe na sua alma, você vai começar a perceber esse movimento de confirmação, porque o universo traz cada pessoa que passa no seu caminho, vem confirmar se você está caminhando onde você deveria estar de fato. Então, isso eu falo que quebraria todo o sistema que a gente tem instalado, um sistema competitivo, né? Porque isso muda tudo. Isso faz com que a gente amplie uma corrente infinita de trocas, né? Então, esses aspectos todos, quando a gente coloca à disposição do mundo numa atuação única, especial, se acolhendo, se amparando, entendendo que nós somos aqui colaboradores do planeta, né, nós caminhamos em direção a uma humanidade mais fraterna, mais consciente. E aí está a importância da gente saber se colocar ali diante de nós mesmos, ter a coragem
de se enfrentar inicialmente, né? Mas claro, com amorosidade e com compaixão, analisando de fato a qualidade, né, daquilo que a gente trouxe, da luz, da grandiosidade do nosso ser. E se a gente ainda não conhece, né, essa meditação ela pode ser um caminho para que a gente perceba a nossa competência ali, começando pelo plexo solar. Você vai sentir o quanto você consegue expandir a sua energia, né? O quanto a gente consegue entrar em comunhão com a grande fonte, porque não tem nada fora, tá tudo dentro, a gente consegue sentir e se conectar. Então, as pessoas me perguntam, quanto tempo mais ou menos eu posso fazer esse exercício? Lembrando que assim, 21 dias é o tempo de criar um caminho neural. Mas se eu abrir uma estrada e nunca usar, ela vai ficar aberta, mas daí um pouco tá cheia de mato, né? Então é bom que a gente use por mais tempo. Então eu sugiro de 30 a 90 dias fazendo exercícios como esse, tá? E lembrando que essa meditação exige que você se pergunte sobre suas competências, tá? E aí você vai entrar num compromisso de se lapidar, de se aprimorar e dessa forma perceber o quanto você é um ser incrível, que dotado de luz da criação, você pode criar novas realidades para si e para o seu mundo ali, para as pessoas que estão mais próximas de você. Afinal de contas, não existe outro motivo aqui, né, a não ser esse caminho evolutivo e, como a gente sempre fala, a gente não sobe o degrau sozinho. Ou evoluímos todos, ou ficamos parados no mesmo lugar, né? Então, que a gente possa usar das nossas competências para fazer aquilo que de melhor o universo espera de nós, né? Criar uma realidade diferente, mais justa e mais fraterna.